que são números, tanto inteiros quanto flutuantes. A gente poderia ter arrays, a gente poderia ter o objeto, que é um JavaScript. Então, nesse objeto, que é um tipo lá do JavaScript, você conseguiria ter vários formatos de dados. O que eu quero dizer com isso? Você não tinha uma padronização se ele era um inteiro, se ele não era definido. Ele não tem uma definição da estrutura dele, então ele pode ter vários tipos, contando que ele seja composto por campos e valores. Então, ele sempre começava lá com abre e fecha chaves, e ele tinha uns campos, que é o nome que você dá qualquer, se você lembrar, não sei se você pagou o banco de dados, é como se fosse as colunas da tabela, e do lado direito a gente tinha exatamente o valor respectivo daquela coluna, certo? Então, poderia ser uma composição de tipos. A gente pode ter um campo que seja um nome, outro campo que seja um inteiro, outro campo que seja um outro objeto. Então, nada impede de serem objetos dentro de outros objetos. Então, a composição de objetos. Então, deixa eu abrir aqui o código. Então, a gente poderia ter, vou apagar isso aqui, criar só um botão só para chamar. Falei meu botão. Vou colocar uma função. Função, vou chamar aqui de... exemplo. Então, aparece certo parâmetro. Vou fazer aqui um teste. Exemplo. Deixa eu testar aqui. Vamos lá. Chamou. Faltando alguma coisa. Ó, eu estou linkado no meu HTML com o meu JavaScript. E eu vou criar um objeto para ele. Esse objeto ele pode ter várias. Eu vou criar aqui direto. Ele pode ter várias composições. Eu posso ter aqui um name Anderson. Eu posso ter uma idade. Tá aqui 29. Eu posso ter um outro objeto dentro dele. Posso ter um array. Posso ter os mais variados tipos. Então, se eu mandar logar. Então, tá aqui, ó. Eu sei que ele é um objeto porque tem um abre e fecha chaves. E eu sei que ele é composto por campos do lado esquerdo e valores do lado direito. Inclusive tem até esse proto aqui que é protótipo para dizer que é um objeto. Certo? Nada impede, por exemplo, também de eu ter uma outra coisa que seja uma raiz. Então, vai ser carro 1 gol carro 2 rádio como objeto. Então, se você ver, tem um campo que é um string e outro campo que é um number.
e tem um objeto dentro do objeto. Então, aqui é o cars, que tem dois valores dentro dele que são também strings. Vamos testar aqui. Ele fez uma composição, certo? Quando eu estou trabalhando com JSON, eles casam perfeitamente esses objetos do JavaScript com o JSON. Você tem que ter na cabeça exatamente isso aqui. E toda vida que você quer transmitir esses dados, eu quero transmitir isso do cliente para o servidor, ou do servidor para o cliente, você tem que transformar isso num string, porque é assim que ele consegue ser trocado essa informação. Não dá para a gente passar diretamente o objeto, certo? Então é convertido esse objeto aqui. Ele é um objeto JavaScript. Ele é convertido num string, certo? Esses dados que é convertido num string, né? Ele vai como um JSON para o outro lado. Então a gente vai conseguir transmitir isso. Quando ele chegar do outro lado, lá no servidor, ele vai receber um string, vai desconverter isso, que ele é um string, mas ele entende que é um JSON, por causa que tem a padronização. E vai receber um JSON e ele vai conseguir estar manipulando isso como ele quiser. A gente não fez nenhum tipo de manipulação tão rebuscada, só algumas. Mas vocês vão fazer bastante quando vocês estiverem fazendo os projetos e as atividades, certo? Então, uma vez que está lá do outro lado como um objeto, você consegue estar manipulando ele, salvando no banco de dados, fazendo o que for. Inclusive, até o MongoDB, que é um dos bancos que eu vou mostrar para vocês, eles trabalham explicitamente com uma ideia dos documentos, que nada mais é do que JSONs. Então, você não precisa ter uma estrutura relacional como uma tabela lá do SQL. Você tem agora a questão no SQL, né, que é Not Only SQL, em que além de SQL também não tem o lance da estruturação. Então, você consegue estar fazendo as consultas, consegue estar persistindo, tudo utilizando algo que não tem formato. Então, vocês têm que ter na cabeça que o JSON não tem formato. Ele tem um formato que ele é definido para aplicação, mas ele não tem um formato de construção. Então, você vai fazer o seu formato. Então, uma vez que você fizer seu projeto, seu JSON ele tem um formato. Uma vez que o David fizer o projeto dele, o JSON dele tem um formato. Uma vez que o Lucas fizer o projeto dele, o JSON tem outro formato. Então, não existe uma padronização dos formatos do JSON, mas a gente sabe como manipular eles. Por quê? Porque sempre eles são compostos de nomes e valores. Então, como você sabe que ele é composto dessa forma, você consegue trabalhar ele com qualquer dado. Claramente você tem que saber como é que é o modelo dele. Então, é por isso que eu pedi para vocês também fazerem um modelo de dados de vocês. Porque uma vez que você tem um modelo, você consegue me dizer como é que vai ficar a estrutura do JSON de vocês. Porque assim, que é uma das partes que vocês vão ver que é a construção de APIs, que assim que você tiver sua API criada, você consegue estar consumindo esses dados ou enviando dados para lá. Então, basicamente, por isso que isso é muito importante. Porque é como se fosse a forma que a gente vai conversar, a forma que a gente vai entender como é que aqueles dados vão vir, certo? Então, tá no cliente, que tem formato JSON. Quero mandar, converte em string. Chegou do outro lado, desconverte, vira um JSON novamente, pode manipular. Quero trazer para o lado do cliente, converto novamente em string, trago para o cliente, e agora o cliente vai também consegue manipular. Então, sempre tem esse fluxo. JSON, string, string, JSON. Sempre. Então, aqui, ó, o que é que eu tenho aqui? Tenho meu objeto, vamos supor que eu quero, por algum motivo, terminei o que eu estava fazendo, agora eu quero enviar aqueles dados. Quero, por exemplo, fazer um cadastro de um cliente, certo? Imagine que agora você está lá, o usuário está usando seu sistema, está tudo direitinho, tem um formulário lá de cadastro. Com certeza, para você mandar esses dados, você tem que mandar ele de alguma forma. Nada mais justo, como a gente trabalha com JavaScript, você constrói um objeto que é relacionado à entidade do que você vai mandar, relacionado ao recurso que você quer mandar.
Uma vez que você construir esse objeto, ele é um cara como esse, Gabriel. Ele é composto de campos e valores. Certo? Então, ele é nada mais do que um objeto de JavaScript. O que você vai fazer? Você vai pegar uma instrução. No caso, a gente vai usar uma coisa mais rebuscada lá, que é o Vue.js. Mas esse cara aqui é só para exemplificar, que é da maneira mais crua possível, de maneira mais pura, né? Que é com o próprio JavaScript. Então, ele tem um objeto lá que chama JSON maiúsculo. Tu dá um ponto stringify, ele faz exatamente o que eu falei, a conversão do objeto JavaScript, né, em uma string. Então, uma vez que você tem essa string, que é um JSON, né, estrutura de dados, formato de JSON, então você consegue estar enviando isso ou persistindo ou fazendo o que você quiser. Então, o ideal é que você converta em string para poder fazer esse envio, né? Senão ele não vai conseguir enviar. Uma vez que você recebeu esses dados, então imagine que aqui eu estou no cliente, converti, aqui eu vou ter um alerta, mas imagine que eu tenho um carinha bem aqui, que é o http.send. Aí envia esse cara, tá? Então imagine que eu tenho um cara que está enviando isso para o outro lado, está enviando lá para a minha API. Quando ele chegar do outro lado, como eu converti ele no string, nada mais é agora que ele é um string. Então é a mesma coisa. Então imagine que ele chegou esse aqui do servidor, não lá do cliente, na verdade. Eu recebi no servidor, ele sempre vai vir como um string. Como é que eu faço para indicar que essa string é um tipo de JSON? É lá do final da aula. Esse carinha aqui, ó. Aí a gente vai ver. Pronto. Lá no meu servidor tem um carinha como esse para indicar que aquele é um JSON. E ele vai conseguir trabalhar com isso, ele vai entender. Estou voltando. Pronto. Então, uma vez que ele é um string, eu tenho que fazer agora. Como eu quero manipular, como eu quero fazer persistência de dados, como eu quero fazer qualquer coisa, uma validação que seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter essa string em um objeto. Então, eu pego um JSON.parse. O parse, a ideia é justamente eu pegar uma string e converter isso em um objeto. Então, eu peguei uma string, tá aqui ela vem daqui, né? Converto em um objeto e eu posso fazer o que eu quiser com ele. Perceba que ele segue os mesmos padrões lá do ponto, parâmetro ou colchete, parâmetro. Tanto faz. Colchete é aspa dupla. Né? E esse é o JSON. Além de mandar e receber, perceba que aqui eu estou como se fosse um servidor em JavaScript. Mas claramente lá no Java é diferente. Então aqui é só um modelo. No JavaScript também a gente consegue estar fazendo essa persistência do lado do cliente. Então, você pode estar utilizando, ou você pode estar utilizando um desse carinha aqui, que é o Local Storage. Não sei se você chegou a ver na aula. Ou você também consegue estar guardando dados, né? Um armazenamento local, como o próprio nome já diz, referente a esse JSON que você tem. Então, você pode pegar ele, converte no string do mesmo jeito e guarda. Em outra página que você tenha, você pode estar recuperando essa informação e utilizando ela. Então, imagine que você quer estar persistindo para não perder aqueles dados, você pode estar utilizando o local storage para guardá-los. E é isso, a regra da sintaxe, basicamente, é o campo. Perceba que aqui ele não tem aspas duplas. Mas no JSON ele tem aspas duplas, dois pontos do mesmo jeito, e o valor. Esse valor está como aspas duplas, não é um string, mas pode ser um número. Então aqui não teria aspas duplas. Eles todos são separados por vírgula. Posso ter o tipo booleano, posso ter o tipo nulo. Aqui é um array. E é isso. Consegui sanar todas as dúvidas? Deu para dar uma explanada legal?
Massa. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Vocês treinaram o Git? O Git é bem simples. Tranquilo. Ficaram com alguma dúvida no projeto, novamente? O projeto está bem simples, lembrando que a entrega é hoje, né? Então, quanto antes vocês puderem enviar, eu já vou dar dando uma olhada, porque eu já posso ir validando para vocês não perderem tempo, né? Porque uma vez que eu validei todos os projetos, eu validei seu projeto, aí no outra hora, no outro minuto você já começa a desenvolver. Porque eu vou dar um prazo justamente para fazer a primeira entrega, mas é tudo que vocês já viram até aqui. Então, já dá para vocês irem construindo as telas de vocês, o HTML, o CSS, o que for. Então, não perdam tempo, né? Eu sei que tem as outras disciplinas, tem as atividades também das práticas que a gente vai ter. É por isso que ele é um projeto, porque ele é totalmente contínuo. Vocês vão fazer ele do começo ao fim da disciplina. Então, quanto mais vocês puderem estar trabalhando nele, tirar, sei lá, 1 hora por dia para trabalhar, pelo menos isso, né? Vocês já vão conseguir desenvolver bem. Então, não deixe para a última hora, porque fazer um projeto não é tão simples quanto uma prática de uma disciplina. Um projeto é uma coisa bem mais extensa. Então, não deixem para fazer nos faltando uns 3 dias, porque não vai dar para fazer. David, quais seriam as etapas do projeto? Tipo, pelo menos a primeira coisa que você vai pedir. Cara, ela é uma lista de informações. Mas, por exemplo, uma das coisas que tem que ter um login. Então, todo site de você vai precisar ter um login do usuário. O outro, uma tela inicial que tenha os botões de navegação. Todos vão ter que ter. Ah, uma parte que eu tenho um registro dos usuários ou de algum objeto que eu tenha trabalhando. Algum dado que eu tenha trabalhando, alguma entidade. Então, para tudo aquilo que você tem recurso, você vai ter que criar uma tela de cadastro. Então, só adiantando, seriam coisas como essa. A primeira coisa é o login. Não, esquece servidor. Não tem nada de servidor. A primeira parte vai até Vue. Aí você pode usar JavaScript puro, pode usar o Vue.js, pode usar o CSS, pode usar o Bootstrap e o HTML. O servidor é para outra parte. Agora é só a parte mais estática. Certo? Então, fazer basicamente aquele draw.io, converte ele em HTML e a interação bem boba, se for é só, por exemplo, uma validação no cadastro. Entendeu? Aqui tem que ter a partir de 6 caracteres. Então, com JavaScript você consegue resolver. É tudo do lado front. Isso. Vai fazer basicamente o esqueleto das telas, toda ele estático. Aí faz uma validação ou outra no JavaScript. Não é nada tão rebuscado, não, como é o projeto. É por isso que vocês têm que aproveitarem, até porque quando for a segunda parte é pesada. Porque já é com Java, aí o pessoal treina um pouquinho mais nas bases. Peça de manipulação, etc. A primeira parte é mais tranquila. Certo? Então pronto, pessoal. Sem dúvidas, todas as tecnologias que o senhor acabou de falar, obrigado a usar a primeira parte. Não, não é obrigado. O que é obrigado ter? Você tem um site que ele se utilize de HTML, claro, que não tem como fazer estrutura sem ele. De CSS ou Bootstrap, não aconselho que você use o Bootstrap, porque vai ficar mais fácil. Ou JS puro, ou o Vue.js. E aconselho que você faça com o Vue.js, porque vai ser mais simples. Mas nada impede você fazer tudo com HTML, CSS e JavaScript. Só não pode fugir dessas tecnologias. Os caras chegar aqui com o React, chegar aqui com o Angular, chegar aqui com o que for. Tá? Você tem que usar tudo que foi dado na disciplina. Basicamente é isso.
você pode utilizar. Sem mais dúvidas? Pois beleza, pessoal. Se for surgindo alguma... Como é que foi a prática? Conseguiram desenrolar tudo? Eu vi que teve muita submissão, fiquei bem contente. São 43 submissões. Então, o caminho é esse. Também não deixar para a última hora. Eu vi que teve gente que assim que eu liberei já foi fazer. Então, é não deixar acumular, persistir até o final, que tá certo. Agora tem que sofrer mesmo. Gabriel deu certo. Então é isso. Fica aguardando as dúvidas. Se for surgindo ainda alguma relação com o projeto, vocês podem falar. Não esqueçam de usar o fórum. Eu vi que vocês ficaram bem participativos no fórum. A intenção do fórum, eu até tinha comentado que eu ia botar em relação às presenças, né? Mas ele é muito mais importante em termos de conteúdo. Vocês viram lá que todos os questionamentos de vocês, por exemplo, de que de dúvidas, foi de alguém que tinha alguma dúvida, pegaram, deram sugestões de como desenvolver a prática, isso é muito bom. E quanto mais o outro lá de JS, é só aquelas funções que vocês colocaram, a grande maioria até colocou, todas essas vocês vão usar bastante, tanto na disciplina quanto no mercado de trabalho. Então é isso que o pessoal usa, aquele filtro o pessoal usa demais. Então, sempre procurem estar estudando, olhando o que os colegas estão comentando, que vai ser bom para vocês, né? Eu sei que é importante passar na disciplina, ter nota, etc. Mas tem que, o que vocês têm que botar na cabeça, se vocês forem querer continuar nessa área, né, desenvolvimento, é que o máximo que vocês puderem engolir, comer em relação a esses conteúdos, melhor para vocês. Porque vocês vão ficar cada vez melhores. Então aproveita esse momento é de aprendizado, né? Os colegas são bem solícitos. Então aproveitem o momento, certo? Então é isso. Obrigado pela participação de vocês. Nos vemos nas próximas lives conferência. Certo? Valeu.